Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou a Malu e aqui eu falo sobre literatura e outras coisas. As outras coisas não vieram ainda, eu confesso, mas 2025 vai ter bons planos para este canal, então fica aí comigo. Enquanto isso, você pode me acompanhar também nas outras redes sociais. No Instagram eu tô como MaluRSP, lá eu falo um pouco sobre minha vida pessoal, marketing, branding principalmente, que é a área que eu gosto aí, e algumas coisas aí sobre treinos e músicas. TikTok eu tô como malursp.art, que é onde eu falo sobre as criações que eu faço, meu processo artístico, inclusive uma loja que eu tô montando aí, que vai vir em 2025 com as minhas ilustrações, com algumas peças de decoração também feitas em argila fria. Então, me segue por lá para acompanhar esses bastidores também. No vídeo de hoje a gente vai ler ele, o primeiro romance do Ítalo Calvino, A Trilha dos Ninhos de Aranha, escrito em 1947. Aqui no Brasil ele chegou pela Companhia das Letras, eu tenho essa edição de 2004, traduzida pela Roberta Barney. E não é o primeiro livro do Calvino que eu leio. Eu já tive contato com outros livros dele, já falei aqui no canal, inclusive no meu último vídeo de leitura de 2024, eu falo bastante sobre minha experiência com Calvino. Mas para inaugurar esse projetinho de Lendo Calvino nesse canal, eu comecei por esse livro. A ideia é ler em ordem cronológica tudo que o Calvino publicou, e tanto romances quanto ensaios, quanto coletâneas de contos, enfim. Mas a leitura desse livro por si só já representou para mim a superação de um grande obstáculo por conta do tema. Eu tenho completa ojeriza por qualquer coisa relacionada à Segunda Guerra Mundial, qualquer material literário, qualquer material audiovisual. Eu vivo fugindo disso há mais de 10 anos, desde que eu terminei o ensino fundamental, porque lá naquela época eu fui obrigada a ver muitas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial por conta de uma professora que eu tive, que em vez de dar aula, ela preferia que a gente ficasse vendo filmes e lendo exaustivamente livros e histórias sobre o período, e eu fiquei traumatizada. A gente sabe que lembrar é uma importante forma de resistência, está aí o filme. Estou aqui para reforçar essa mensagem e comprovar isso, só que eu fujo pelo motivo oposto. De tanto que eu lembro, eu me sinto mal. Então eu preferi tomar aí outros caminhos e me manter atualizada sobre os movimentos antidemocráticos de outra forma, né? A gente sabe que aí a extrema-direita tem avançado sobre as democracias globais, promovendo atos fascistas, atos genocidas e atos antidemocráticos. Mas esse não é o tema desse vídeo, só para lembrar vocês que estou atualizada apesar do tema. Se você é assim como eu, vem com a gente. E para a gente entrar aqui no contexto de A Trilha dos Ninhos de Aranha, a gente vai precisar dar uma revisitada no que foi a Segunda Guerra Mundial, o que ela representou, porque a gente vai ter a perspectiva desse conflito a partir do ponto de vista dos italianos, mais especificamente dos partigiani. Eu vou explicar tudinho para vocês quem são os partigiani e porque eles são importantes para esse livro e o que eles representam hoje para a memória italiana, que a gente consegue sentir aí a dimensão através dessa obra de ficção do Calvino. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e durou aí até 1945 e basicamente se configurava por um conflito entre as potências do eixo e as potências aliadas. No eixo a gente tinha quem? A Alemanha, Itália e Japão, e nos aliados a gente tinha aí Grã-Bretanha, né, Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, esses dois últimos mais pro final aí do conflito, e ela se configurava por um conflito político e econômico, mas também ideológico e social. Do ponto de vista político e econômico, o que a gente tinha? Disputa por territórios, né, a anexação de territórios. Então, o Hitler queria expandir o território alemão e conquistar novos espaços, e idem a Itália, que saiu aí, apesar de vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, ficou sentida com a França, porque falou que a França não deu todos os territórios que eles tinham prometido. Então, alguns generais, né, sentindo esse sabor amargo, uma espécie de derrota, usaram isso como justificativa para encobrir a economia deficitária que a Itália tinha naquele período, porque, óbvio, tinha gastado mundos em fundos durante a Primeira Guerra Mundial, não tinha subsídios para bancar a agricultura, que era a grande fonte econômica do país, e estava indo de água abaixo. Então a justificativa deles era o quê? Vamos anexar território, porque aí a gente vai obter mais riquezas, vai obter mais força de trabalho,
E ainda por cima, né, eles evocavam essa memória antiga do grande Império Romano, então eles usavam essa justificativa também para estar fazendo isso, e a população, né, acabava sendo convencida aí, ou pelo menos sendo obrigada a aceitar essas coisas que eles propunham, porque além, né, dessa estratégia, digamos assim, econômica barra militar, tinha também a estratégica ideológica e social de propaganda fascista mesmo, de conversão, de colocar na cabeça das pessoas que eles eram superiores, eram uma raça superior e precisavam educar, evangelizar, enfim, dê o nome que você quiser aí, outras raças, outras nações. Então, a propaganda fascista usava muito dos meios culturais para controlar a percepção das pessoas sobre o governo, sobre o regime. Então, claro, qualquer tipo de produção cultural, seja audiovisual, seja escrita, foi censurada, e aí muitas músicas durante o período surgiram aí como hinos em defesa dos fascistas e de idolatria à imagem do Mussolini, mas a Itália então estava aí na sua busca por territórios, na recuperação da economia, uma certa rejeição ao que era externo, enfim, estava ali armado o berço fascista, que apesar desse tipo de regime, ideologia não ter surgido nesse período, que é um erro que às vezes a gente comete, já existiram, né, regimes fascistas antes, foi ali que ele ganhou grandes proporções e ficou lembrado até hoje, até por conta da dor, enfim, e de toda a violência que ele causou. Pois bem, em 1922 o Mussolini assume o poder, e aí ele acontece lá a chamada Marcha de Roma, que foi em 39, se eu não me engano, que aí ele tomou o poder de vez e se declarou aí imperador da Itália, porque antes eles tinham um rei, um negócio assim, enfim. Eu sei que em 39 a Alemanha vai atacar a Polônia e vai, enfim, desencadear o conflito, só que a Itália não estava preparada para esse conflito. Para eles iam entrar só em 42 na guerra, porque vocês bem se lembram, acabei de falar, a Itália não tinha grana para bancar essa, mas ela foi lá de bonitona, entendeu? Tentando ver, vamos indo, o que a gente conseguir, conseguimos aqui. Só que em determinado momento eles começaram a perder muito do pouco dinheiro que eles tinham. Então era gasto com armamento, era gasto com o exército que tinha baixa, era gasto com deslocamento, com alimentação, enfim. Grana que eles não tinham. E o país estava na merda, estava na lama. E as pessoas começaram a ficar muito incomodadas com isso. E começaram a ter um pouco mais de coragem e força para lutar contra. Daí que surgiram vários movimentos de resistência ao regime, não que eles não existissem desde o início, existiam, mas mais pro final aí do conflito eles ganharam mais força, dentre eles os partigiani, que eram o quê? Um grupo antifascista que lutava, né, através de pequenos atos de desobediência. Então, tinham soldados que queriam se tornar desertores e aí eles iam lá e facilitavam esse tipo de ação. Então, colocavam o cara dentro de um trem. Ou, precisava alimentar famílias de presos perseguidos. Precisavam enviar cartas para outros lugares, sem que fosse confiscado pelo governo, enfim, coisas desse tipo, pequenas coisas, até que eles começaram a se armar e ir de fato aí para conflitos. Os partigiani, inclusive, foram responsáveis pela prisão e morte do Mussolini em 45, então eles têm uma grande relevância para a Itália. E eu não poderia deixar de mencionar uma música famosa que eu acho que você já ouviu por aí, que é Bella Ciao. Esse livro, aqui que a gente tem na mão, ele vai narrar a vida de um grupo de partigiani, né, de uma brigada, que eles chamavam de a pior brigada dos partigiani, porque era um grupo grande e era dividido ali em competências, em áreas e regiões, mas essa brigada especificamente era composta por açougueiros, por cozinheiros, por policiais, por motoristas, gente que não tinha nenhum perfil revolucionário e sequer sabia o que era consciência de classe. O livro tem como protagonista o Pim, que é uma criança, a gente não sabe exatamente a idade dele, mas ele deve ter aí entre 10 e 12 anos, que ele vive num beco, numa cidade costeira da Itália, é uma cidade muito pobre, ele vive num lugar sujo, praticamente numa casinha de cachorro, porque o cômodo, né, que representa ali a casa deles, também é muito minúsculo, é um sobrado, é sujo, escuro, e
O livro abre falando um pouco ali sobre o dia a dia dele, então ele trabalha para um sapateiro, mas o sapateiro tá mais preso do que presente ali, então ele meio que leva o negócio como ele quer, e aí as clientes reclamam porque tem sapatos acumulados há muito tempo que ele faz quando ele quer, ou quando ele vê que o sapateiro, o Pietro magro, tá pra aparecer, enfim, e aí em determinado momento ele aparece, o Pin apanha dele, enfim. Tem umas cenas cômicas, assim, e tem outras que são curiosas. O Pin, ele canta muito. As pessoas sempre pedem para ele cantar alguma canção, aparentemente porque ele canta bem. E ele tem uma boa memória, apesar de uma criança, ele conhece várias canções que ele escutou ali na taberna, que é um lugar que ele frequenta. Então, desde cedo, ele adentra aí o mundo dos adultos pela marginalização. Então, ele entra no mundo dos adultos pela bebida, pelos palavrões, pelo sexo. Ele não é uma criança comum. Então, ele não brinca com as outras crianças porque ou ele acha que elas são muito bobas, ou elas não gostam de brincar com ele porque consideram ele muito malcriado. Ele tá sempre fazendo chacota de todo mundo. Então, ele fica meio sozinho ali, isolado no mundo das crianças. E no mundo dos adultos também. Ele não consegue achar o espaço dele, porque ele é sempre o garoto do beco que canta, de uma prostituta, então os caras estão sempre fazendo chacota com ele sobre isso, e ele vai, ele responde na lata, e zoa eles, e aí cria aquele alvoroço, mas não pode se dizer que haja algum tipo de respeito ou carinho pela figura do Pin, pelo menos não nesse primeiro momento. Até porque a gente tá olhando pelos olhos dele, então ele não se sente quisto por ninguém ali. O pai dele é marinheiro, mas voltou para casa, dá-se a entender que porque ele quis, não porque ele morreu, com a coisa do tipo. A mãe é morta e a irmã, que chama Rina, não liga para ele. Fica muito ali sozinho, vivendo e sobrevivendo como dá. Fazendo às vezes pequenos furtos, trabalhando na sapataria, mas ele não tem amigos, ele não tem alguém que ele possa confiar. Um dos adultos, apesar de representar para ele uma curiosidade, também o repele, porque ele não vê nos adultos pessoas protetoras ou pessoas grandiosas que ele pode confiar e se espelhar, se inspirar, inclusive. Ele vê só pessoas que judiam dele e que falam coisas que eles não cumprem, então ele nunca sabe o que os adultos estão falando, se é verdade ou não. E é engraçado até, porque tem algumas frases que eles dizem, assim, que ele, por ser criança, não entende. E aí isso aumenta ainda mais a desconfiança dele. Então é sempre esse jogo, assim, de comicidades, meio drama ali, até que o cenário muda, até que acontece uma coisa aí na história, que eu não vou dar spoiler porque eu acho que estraga um pouco da experiência, uma coisa que o Pin faz, amando de alguns adultos, e aí ele é preso. Ele é preso pelos fascistas, ele vai ser torturado, ele vai narrar com muito detalhe as coisas por que ele passa. Eu já adianto que para quem tem algum tipo de sensibilidade a esse tema, não é nada tão explícito quanto a gente vê em alguns filmes por aí, enfim, vê em outros livros, não é nada tão, assim, visual, mas não deixa de ser triste e doloroso, porque ele conta com muita simplicidade, assim, então você imagina o que pode ter sido tudo isso. E é interessante a gente ver como, a partir desse momento, meio que a arte vai espelhar a vida. Para quem não sabe, o Calvino, ele foi um partidiano. Em 1943, ele se junta aos partidianos, ele já era comunista nessa época, né, já era membro do Partido Comunista. Até então, ele trabalhava com a família, se não me engano, o pai era agricultor. E aí, isso foi antes dele, inclusive, ir para a universidade. Mas ele decide se juntar aos partidianos porque ele cansa de ficar no campo retórico, ele quer partir para ação, ele quer ajudar de alguma forma. A gente não pode esquecer que quase metade da vida do Calvino ele passou sob o regime de Mussolini, então imagina a angústia de ver o país ali sofrendo as coisas que estava sofrendo. E aí, eu vou pegar a minha colinha aqui, porque não consegui decorar tudo, mas ele vai para a Brigada Garibaldi em 1943, junto com o irmão dele. E lá ele serve como partidiano, né? Ele narra ele um pouco do que aconteceu e eles chegam a participar de uma batalha também. Eu acho que o Calvino colocou muito do que ele viveu ali em cima de um personagem que não foi o Pin, mas que é o comissário Kim, que é um psiquiatra que também é partidiano e que, apesar dos erros que acontecem ali na brigada que ele está supervisionando, ele prefere tentar entender as motivações daquelas pessoas, primeiro para estarem ali e depois do porquê cometeram os erros que cometeram. Afinal, a gente está falando de um grupo de marginalizados, de pessoas que de fato não estão preparadas, não foram treinadas, nem psicológica, nem fisicamente, para estarem em batalhas, mas estão ali justamente para defender posições individuais. No sentido de, a vida inteira eu fui chamado de inútil, de vagabundo, de corno, e eles querem ressignificar isso através da luta.
naquele contexto está sendo ali através da luta armada, né, para defender o país contra um governo fascista, mas intimamente é para construir uma mudança de vida, né? E eles falam assim, cara, eu lutei, eu fiz essas coisas e começar a se ver de uma outra maneira. Sabe? Porque apesar da narração ser em terceira pessoa, ela tá muito mais focada ali no ambiente doméstico daquele grupo partidiano do que de fato nas batalhas. Então a gente não tem descrição de batalha. Tem poucos momentos em que é debatido estratégias políticas ou qualquer tipo de ideologia. É muito mais ali a vida doméstica, então as piadas que eles faziam, as histórias que eles rememoravam, quem eles eram ali naquele dia a dia em grupo. Desde esse primeiro romance, ele já soltava muita ironia, muito sarcasmo. Tem uma parte muito interessante que ele fala sobre o extremismo infantil dos comunistas. E claro, sempre o jogo combinatório. Desde esse livro eu fiquei muito encantada de perceber isso. Já existia esse jogo combinatório que ele faz com palavras, com ações. Então isso dá um ritmo para a leitura que você fica ali vidrado querendo saber as coisas que vão acontecer. Ainda que não seja um livro de pura ação, né? Não é uma aventura, como eu disse, não tem narração ali das batalhas. Tem o Pin navegando por esse grupo, tem as pessoas desse grupo vivendo conflitos, tem ali a iminência de uma grande batalha, que é o que vai trazer aí mais força, mais tração do meio pro final do livro. Eu não vou dar spoiler porque eu quero muito que vocês leiam e me contem depois o que vocês acharam sobre isso, mas algumas das características do Calvino já estão presentes aí, já nesse primeiro romance, e como eu falei, né, a gente teve aí a vida inspirando a arte espelhando a vida, e não é à toa, porque tiveram algumas entrevistas e também um conto, se eu não me engano, publicado 20 anos depois desse primeiro livro pelo Calvino, em que ele fala sobre essa necessidade de registrar esse momento da vida dele, que ele não quer esquecer, mas ao mesmo tempo ele não sabe como colocar em palavras, porque ele acha que narrar a experiência individual dele é muito egoísta, dado a magnitude do que foi aquilo, dado a bravura muito maior de outras pessoas do que a dele mesmo, como ele considera. Ele teve um amigo que infelizmente faleceu, mas que em determinado momento, quando eles estavam invadindo uma cidade, essa pessoa ficou para trás para guiar, né, e garantir que todo mundo passasse, só que ele acabou não conseguindo seguir caminho junto. Então, Calvino meio que nunca supera a perda desse amigo, se não me engano, chamava Cardu. Ele não fala, obviamente, explicitamente sobre isso no livro, nem nesse conto, mas em algumas entrevistas ele dá essas justificativas. No prólogo, se eu não me engano, na nota da segunda edição desse livro, que tá aqui nessa primeira da companhia, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala que tínhamos vivido a guerra e nós, os mais jovens, que mal tivemos tempo de nos juntar aos partidiani, não nos sentimos esmagados, vencidos, queimados por ela, mas vencedores, impelidos pela força propulsora de luta recém-concluída, exclusivos depositários de sua herança. Não era otimismo fácil ou euforia gratuita, porém nada disso. Sentimos-nos depositários de um sentido de vida como algo que pode recomeçar do zero, um furor problemático geral, até uma capacidade nossa de viver a aflição e o desbarate. Mas a ênfase que punhamos na vida era de que uma destemida alegria era necessária. Muitas coisas surgiram daquele clima e também o tom dos primeiros contos e do primeiro romance. Então, Calvino quer se aproximar desse período, primeiro para viver o luto, né, dar um significado ali para esse luto, mas ele traz sempre de uma maneira leve. Se você já ouviu falar de Calvino, provavelmente você ouviu falar já sobre um texto, um ensaio que ele escreveu que chama Seis Propostas para o Próximo Milênio. E a primeira proposta é justamente a leveza, muito leve, é sarcástico, mas se você para alguns minutos para analisar, você fica, uou, o que foi isso? E para mim essa é a maior genialidade e virtuosidade dele, enfim. E falando sobre leveza, uma das melhores formas de trazer tudo isso que eu falei
é através da música, né? Então, o Pin, a gente vai ter esse protagonista aí que canta. Então, ele canta sobre a situação dele, ele canta sobre a situação da Itália, ele canta sobre os partigiani, sobre os presos, ele canta até sobre os fascistas. E, inclusive, através da música, ele diz muitas coisas que as pessoas não gostariam de ouvir. E toda vez que ele é silenciado, toda vez que mandam ele calar a boca, toda vez que batem nele por conta de alguma música que ele tá cantando, ele foge daquele lugar. E isso, não é um acaso, é muito representativo de qual era o espírito da época, né? Então você não pode ficar num lugar que as pessoas estão te calando, que as pessoas estão te censurando. Inclusive, tem um poema da Noêmia de Souza, para quem não conhece, veja, leia Sangue Negro, é muito bom, eu li para faculdade, que ela diz o seguinte nesse poema, chama... Ela diz o seguinte: tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um tabuleiro de xadrez. Que onde estiver nossa canção, mesmo escravos, senhores seremos, e mesmo mortos, viveremos. E no nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos, a luz do nosso sol, a lua de chingombelas, o calor do lume, a palhota que vivemos, a machamba que nos dá o pão. E tudo será novamente nosso, ainda que cadeias nos pés e azorrague do dorso, e o nosso queixume será uma libertação derramada em nosso canto. Por isso pedimos, de joelho pedimos, tirem-nos tudo, mas não nos tirem a vida. Não nos levem a música. É isso, né? A música para os partigiani representava vitória e união. Então toda vez que eles venciam uma batalha, eles cantavam, seja Bella Ciao, seja Bandeira Rossa. Então não é ao acaso que o Calvino traz esse personagem cantante aí e que Bella Ciao seja uma música tão emblemática até hoje. Para fazer uma recapitulação aqui, a gente falou de muitos assuntos. Nessa história a gente vai ter então esse garoto que é sozinho no mundo, até que ele se junta ao partigiani. Aí a gente vai ver como operava aí a lógica dos partigiani, com todas as suas contradições e também com todas as suas virtudes. A gente vai ter o ponto de vista deles, dos fascistas, obviamente com um olhar muito mais leve do que deve ter sido, porque essa é uma característica do Calvino. A gente vai ter boas passagens de jogos combinatórios, a gente vai ter música, e de maneira alguma eu quero que vocês achem que o Calvino é só sobre isso, que ele vai falar só sobre isso nos próximos romances e ensaios dele. Na verdade, o Calvino fala sobre muita coisa, essa é só a ponta do iceberg, mas acho que é o primeiro gostinho que a gente tem sobre quem vai ser esse escritor. Pra dar um spoiler da vida real, depois ele sai do Partido Comunista, ele se frustra de várias maneiras. Eu acho que é uma constante aí entre muitas pessoas. A Noêmia de Souza, que eu citei, teve essa frustração. A Pagu, eu li recentemente, de Autobiografia Precoce, também teve essa frustração. O Calvino, enfim. Acho que fica aí a reflexão desse livro sobre a sociedade que a gente quer. Uma sociedade que olha para os indivíduos com as suas características e tenta tirar o melhor disso, como foi o comissário Kim dentro desse livro, ou se a gente olha para eles apenas como pequenas peças de manobra. Para não pesar o clima, vamos parar o vídeo por aqui. Eu quero muito que vocês leiam, é um livro curtinho, tem 180 e poucas páginas. A edição, todavia, é belíssimamente diagramada, então a letra é grande, tem espaço, tem umas frases maravilhosas. Eu marquei igual o meu rabo aqui, mas, enfim, vale demais a leitura. A gente se vê, então, no próximo Lendo Calvino. Obrigada por você acompanhar até aqui. Eu acho que não vai ter mais vídeo até acabar o ano, então feliz 2025 para todo mundo. Que seja um ano de muitas realizações e de ótimas leituras também.